Fala pessoal, beleza? Vou estar deixando vocês com a análise hoje do pós-jogo do Gilbert Campos da 98 e do Edu Panz da Itatiaia. E antes de mais nada, se inscreva no canal aí, deixa o sininho, deixa o like, ativa o sininho e vamos acompanhar o vídeo lá. No final do vídeo eu vou deixar minha opinião também. São Paulo trabalhou muito mal de novo, Edu. Mas aí eu vou no caminho contrário. Nós estamos falando de... Novo, Edu. Operações e terminou assim, não sei. São Paulo trabalhou muito mal de novo, Edu. Mas aí eu vou no caminho contrário. Nós estamos falando de ataque num jogo que o Atlético fez 3 gols. O problema do Atlético não é o Dudu ter jogado, deixado de jogar, não é o Minda, não é o Júnior Santos, não é o Cassier. Não foi problema não, Edu? Peraí, Cirilo, deixa eu concluir. O Atlético fez 3 gols no jogo. O problema do Atlético é do meio para trás. O Atlético tomou um baile do Remo lá atrás. O Atlético segue com o Alonso na zaga, com o Juan na zaga. O Preciado jogou 20 minutos e afogou. O Lodi hoje entregou um gol para o Remo, jogou muito mal o Lodi. O Atlético não tem volante. O Paulo Brax deu uma entrevista, falou que o Atlético tem 200 primeiro volante, mas não tem um. O problema da gente, eu estou sendo muito sincero, o problema do Atlético hoje não foi o Dudu não ter começado o jogo, não foi o Cassierra não ter entrado. O Atlético meteu 3 gols no jogo, mandou 2 bolas na trave. O problema do Atlético é do meio para trás. O Atlético tomou 3 gols do Remo e se não fosse o Everson, ele teria tomado 5 ou 6. E a gente está discutindo o ataque. Mas não dá para discutir o ataque além da defesa, não? Tem que discutir só a defesa? Dá para discutir hoje, não. Dá para discutir hoje, não. Hoje o ataque do Atlético meteu 3 gols, mandou 2 bolas na trave. Do meio para trás o Atlético é uma baba, uma baba. A gente tem que falar da defesa. A hora que o São Paulo vier com a palavra contundência na coletiva, fala aí organização, São Paulo. Que horas que a palavra organização defensiva vai vir para a conversa? Que horas que você vai falar de ajuste defensivo na conversa? Porque não é possível num jogo que você mete 3 gols contra o Remo. Antes do jogo, se qualquer torcedor falasse 3-0, beleza, 3-0 para o Atlético contra o Remo. Maravilha. Mas o Atlético tomou 3 gols do Remo e se não fosse o Everson, tinha tomado 5. A conversa hoje é defesa, Ô, Edu, não é ataque, mas eu acho que você está fazendo a interpretação errada do que nós estamos dizendo aqui também. E nós vamos chegar na defesa. Dá tempo de falar de tudo. Tem mais de 1 hora de pós-jogo ainda. Mas o que nós estamos dizendo é do andamento do jogo, né? Como o Remo foi chamado ao ataque também, Edu. Foi chamado ao ataque quando o Atlético abriu mão das opções ofensivas, encheu o time de meio de campo, tirou o atacante e morreu com uma substituição. Mas nós vamos chegar na defesa também, porque eu concordo contigo. Não, eu discordo. Contigo. Eu não concordo. O Atlético conseguiu perder no gol lá na frente e a defesa que é tudo uma bem, baba. São vários... Que hoje foi defesa, vocês acham que foi cara, ataque. Ou seja, foi ataque, tudo, né? Você interpretou não, errado, então foi tudo. Eu não acho que foi ataque. Não. E tem um detalhe aí que corrobora com o que diz o Edu Panzi. O Galo hoje chegou ao 10º jogo na temporada, sofreu gol em 9. Então tá sofrendo gol em todo jogo. Agora parou aquela história de sofrer gol primeiro, né, Cirilo? O Galo sofria só gol primeiro. Agora tá sofrendo gol em outras horas do jogo também. Não adianta nada também. Não, tomando muito gol. Nós estamos falando de um problema coletivo, né? E quando você fala de problema coletivo, naturalmente, normalmente, não é uma coisa só, né? Eu disse aqui no primeiro comentário, aqui no começo do pós-jogo 7K, de um time que se defende muito mal, né? Primeira coisa que eu disse aqui, se defende muito mal o Atlético, né? E talvez seja a hora de inverter os gritos aí das prioridades, do tal do cadê o volante, cadê o zagueiro, para cadê a organização, né, Edu? Sem dúvida. Eu tô cansado de ver um monte de time aí com zagueiros inferiores e bem organizado defensivamente. Aliás, a gente já tem dado exemplo de 23, né, Cirilo? Ao longo das semanas aí, com Lemos e Gemerson. De organização defensiva. E, eu não tô jogando responsabilidade só pro treinador. Eu sigo falando que falta o primeiro volante, falei no meu comentário. O Paulo Brax diz que o Atlético está cheio de primeiro volante. Eu discordo, não tá. Não tá e tá óbvio que não tá. E diz que tem 6 zagueiros, que não dão 1. Você vai me desculpar. O Juan até fez um bom jogo hoje. O jogo do Juan não foi ruim, não. Ainda meteu um gol de cabeça. Mas, gente, o Alonso... Eu respeito muito o Alonso pela história dele, os títulos de 21. Mas não dá, gente. Não dá. O Alonso não é um zagueiro confiável na seleção do Paraguai. Lá ele é lateral esquerdo. Ele não pode ser o titular absoluto, aliás, a única opção do Atlético pelo lado esquerdo. Tem alguma coisa errada. O Preciado, eu acho bom lateral, tá? Diga-se de passagem, eu acho que o Atlético fez uma boa contratação, mas ele não tem a menor condição física de jogar. Hoje, os primeiros 20 minutos do Preciado foram muito bons. Ponto. Ele afogou no primeiro tempo. E no segundo tempo ele voltou.
E por muito pouco o Atlético não tomou 2 gols enquanto ele estava em campo. E aí saiu para o Alan Franco virar lateral. De novo, não vejo problema nenhum o Alan Franco ser lateral, até porque na seleção do Equador ele é lateral. Mas quando você tira o Alan Franco da cabeça da área para vir lateral, você perdeu a cabeça da área. E a cabeça da área do Atlético ficou absolutamente vulnerável. Toda a segunda bola era do Remo. O Atlético transformou o Remo no Real Madrid essa noite aqui. Um time que não é incapaz de marcar o clube do Remo. Isso não entra na minha cabeça, porque no primeiro tempo o Atlético criou lá na frente suficiente para meter 4 gols. Aí é a incompetência do jogador. Não dá para colocar na do treinador. O Atlético construiu na primeira etapa o suficiente para golear o Remo. Mas na primeira etapa, ele teve, o Remo, pelo menos 2, 3 chances. Ô Cirilo, o Remo finalizou 18 vezes hoje na Arena MRV. As mesmas 18 do Atlético. O Remo não merecia perder hoje. Por isso que eu bato nessa tecla. Hoje, essa noite aqui, e aí a gente pode ampliar para o geral, mas essa noite, o Atlético defensivamente foi uma vergonha. Time panda, time frouxo, não consegue marcar, cheio de espaço, desorganizado. E não é só peça. Não é só a falta do zagueiro que falta, não é só a falta do primeiro volante que falta, não é só o Preciado estar mal fisicamente, que está mal fisicamente, não foi só a péssima noite do Renan Lodge, não é só o Alonso que está mal e está mal, é organização defensiva que não existe no Atlético. O Atlético incomoda o Atlético, o Pouso Alegre incomoda o Atlético, o Remo incomoda o Atlético, todo mundo incomoda o Atlético, gente. Não é só contratar, é organização. E quem tem que explicar, responder e arrumar minimamente é o treinador. Ah, já está fritando São Paulo. Estou fritando coisa nenhuma. Eu estou fazendo uma análise de um jogo. Férias lá, hein? Joel. Tá bom, isso é Madeira. Ah, o Hulk, né, gente? Tá Aquele que foi premiado pelo treinador São Paulo, que ele fez o gol e deu uma assistência e tirou ele do time. E antes, você vai fazer o resto do merchan desse mas eu já tô pé da vida. Eu ia, mas pra mim apertou. é fora Sampaoli. Ah, é. Desgramado. Olha não, só. nada desgramado. Gente, E se for eliminado do Mineiro, que é uma vergonha, no sábado, Mas vai ter sábado? fora esse desgramado. Vai ter sábado? Pé da vida. Então, ó, gente, aqui a gente tem um momento de bom humor, né? Mas tem um momento de falar sério também. Então, o Hulk eleito, estrela do jogo de hoje, com justiça. Com justiça. Vitor Hugo também fez uma boa partida, também tem que ter uma menção honrosa ao Vitor Hugo. O Everson, que na medida do possível tentou ali, salvou, tentou até limpar a barra do Juan Tressoldi, aliás, do Tressoldi, não, do Lodge, que fez uma lambança num recuo de bola horroroso ali, mas não deu tempo, não teve jeito. Mas o Hulk leva o troféu de estrela do jogo e no final da temporada, né, Guinho? Quem levar o maior número de troféus vai poder também escolher uma instituição de caridade para receber 100 cestas básicas. É uma promoção já tradicional, já de anos da 98 com a Estrela Bet. Então, parabéns ao Hulk, mas agora é hora de falar do que foi o 3 para o Galo, 3 para o Remo. Que olha, o Remo deveria sair daqui hoje, pensar em mandar embora o Osório, hein? Pode mandar embora o professor Osório. Tô sendo irônico, tá? Porque o Remo perdeu hoje uns 3 gols na cara. Na cara! Poderia ter construído um placar mais dilatado ainda e levar uma grande vitória para casa. Aqui dentro do estádio do Atlético. Dentro da Arena MRV, onde o Atlético não ganha de ninguém. O Atlético aqui não ganhou do Betim, o Atlético não ganhou do Tombense, o Atlético não ganhou do Palmeiras. Mas é o Palmeiras. Tá, mas e o Tombense, e o Betim, e o Atlético, e hoje o Remo? É com essa turma que o Galo vai brigar na temporada? Esse é o tipo de adversário que o Atlético tem que tomar como o adversário que se equipara ao time do Atlético. É isso? Medíocre. Fraquíssimo. O trabalho do Sampaoli é péssimo. Não que tenha causado alguma surpresa. A gente está vendo o desenho tático do Sampaoli, as escolhas, as escalações, as mexidas do Sampaoli, preterindo jogadores importantes, jogadores decisivos, como foram hoje Scarpa e Dudu. Tirou o Hulk do time. Mais uma vez teimou em colocar o Coelho aqui no lado direito, como foi contra o Atlético, e nada arrumou o Coelho. E ficou errando 1, errando 2, errando 3 passes, perdendo bola, cruzando mal, até que parece que ele estava ouvindo
o pedido aqui da cabine para colocar o Scarpa no jogo, que não tem condições. Vai ficar mais tempo. Então, olha, hoje o Juan Pablo Osorio, que estava chupando pirulitinho de chiclete ali agora há pouco, foi flagrado pelas câmeras, ele jantou o Sampaoli. Ele botou molho picante, ele botou cream cheese, ele botou uma saladinha do lado, não comeu a salada, comeu só o Sampaoli. Foi um lanche hoje. Sampaoli precisa rever os conceitos dele. Não estou aqui pedindo cabeça de treinador, não, pelo amor de Deus. Não cabe a nós, da imprensa, fazer esse papel. Agora, eu posso não gostar do trabalho dele. Eu posso não gostar, o torcedor pode gostar e pode amar o Sampaoli, pode torcer pro Sampaoli, mas eu torço pro Galo. Quem torce pro Galo e tá vendo o que o Atlético não joga tem que entender que é muito parte do esquema proposto pelo técnico. É muito do trabalho medíocre, pobre, miserável do Sampaoli. Então é hora de ter cobrança. Então o meu papel aqui é apontar o que tá ruim e que tá todo mundo vendo também. Eu não tenho que ficar aqui falando desse ou daquele esquema, não. Todo mundo sabe. Esqueminha manjado, de saída de 3, abre mão de ter uma linha defensiva sólida. O Atlético não tem 2 zagueiros, gente. E hoje, o Júnior Alonso fez um bom jogo. Hoje o Tressoldi fez um bom jogo. Fez até gol. Por que não pode jogar com 2 laterais? Por que não pode fazer um sistema defensivo mais sólido, mais seguro? Tá jogando com 2 volantes. Aí você tem que abrir mão do Alan Franco no meio campo, onde ele funciona. Tem sido o melhor jogador do Atlético na posição, para trazer o Alan Franco para a direita, só para fazer a saída de 3, que eu adoro. Só para fazer a saidinha de 3, que sem ela eu não vivo. Ah, pelo amor de Deus, gente. Alguém do Atlético tem que ver, porque o Atlético vai continuar gastando um caminhão de dinheiro, trazendo um monte de jogador, alguns pedidos pelo próprio treinador, para não ter resultado, para não ter evolução, para não ter desempenho. Esse é o problema. O Atlético não evolui. O Atlético não apresenta nada que possa dizer, o torcedor vai, lá na frente isso vai dar certo, tá encaixando. Aí, quando começa a funcionar, quando o Atlético faz um bom jogo contra o Cruzeiro, ainda que tenha decidido no individual, e é sempre assim, né? Depende demais do talento do Hulk, do talento do Scarpa, do Dudu, né? Do próprio Coelho, que faz bons jogos. Ainda que tenha sido no individual e que, taticamente, nada aparece, então mantém, caramba. Mantém. Jogou aqui contra o Palmeiras, que é o postulante aos títulos. Vai brigar pelo Brasileiro, vai brigar pela Libertadores, vai brigar por tudo o time do Palmeiras, que segue investindo. Acabou de contratar o John Arias, baita jogador. Empata com o Palmeiras, fazendo um bom jogo, acho até que merecia ter vencido o Palmeiras, tá? E aí, muda tudo. Deixa eu colocar a minha impressão digital aqui. Quer ser mais importante do que os jogadores. Menos bolinha pra baixo. Vamos manter o que tá dando certo. Quem chamou? Eu. Então, pessoal, vocês viram aí, né? Eu concordo praticamente quase com 100% do que os dois disseram. Infelizmente, não dá mais pra passar pano pro Sampaoli. Ou ele tem que ser cobrado e tem que demonstrar trabalho, ou já pode mandar embora. E pra mim, o último jogo dele, se não mostrar futebol, tem que ser contra o Itabirito. Tem que mostrar futebol, o time tem que jogar bem, tem que ganhar. Independente se vai classificar ou não. Para dar sequência pro trabalho dele, ele tem que mostrar futebol nesse jogo e, consequentemente, nos próximos também. E, infelizmente, não dá para defender o cara que deixa o Júnior Alonso, que deixa Igor Gomes, que boicota o Scarpa. Infelizmente, não consigo mais defender ele. Já passei muito pano para ele. E, a partir de agora, a gente vai ter cobrança. Não tem como mais não. 6 meses já que ele tá aí, já era pra ter demonstrado trabalho. E minha análise é praticamente isso, um resumo, né? Que pelos fatos que aconteceram. E continue acompanhando o canal aí. Lembrando, não deixe de se inscrever, de ativar o sininho pra você receber mais análises. E vamos estar fazendo vídeo aí em alguns jogos, fazendo a live em alguns jogos. Valeu, pessoal. Até a próxima.